Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 13 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos ouvir juntos hoje o testemunho da Nayane. Bom dia, meu nome é Nayane, tenho 23 anos e sou de Belém do Pará. Tenho 4 irmãos e sou filha de pais separados. Minha infância foi relativamente tranquila. Éramos unidos, brincávamos, estudávamos. Minha mãe e meu padrasto, mesmo com suas dificuldades, cuidavam bem de nós. Minha primeira experiência na oração, aos 5, 6 anos, nasceu com minha professora do prézinho, que nos ensinava a rezar. Lembro que isso me deixava feliz e serena. Mesmo pequena, dizia que queria ser freira. Com 8 anos, entrei na catequese, fiz a primeira comunhão com 10 e aos 15 recebi o crisma. Nesse meio tempo, meu irmão mais velho começou a usar drogas e a trazê-las para a nossa casa. Foi um choque para todos e isso gerou muitas brigas na nossa família. Tudo isso foi me causando muita tristeza, tornando-me fechada e fria. Certo dia, minha mãe resolveu ir à missa e ficou sabendo que o Ministério de Música da paróquia precisava de ajuda. Então ela me convidou a ir e eu aceitei. Comecei a participar, ajudando no canto em várias missas, e isso foi me ajudando a sair daquele fechamento pela situação do meu irmão. Em 2014, conheci os missionários. Achava-os esquisitos e radicais. Fiz o Yeshua convidada pelo Paulo Jones e a minha prima. Fiquei tocada pela simplicidade do retiro e foi na dinâmica do se lançar que vivi uma forte experiência de conversão. Entendi que ao me lançar não poderia mais viver como antes, uma vida de orgulho e fechamento. Enfim, me sentia como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Me engajei na evangelização do Yeshua na Fraternidade Vida e comecei a me dedicar aos jovens, especialmente aqueles que viviam uma realidade parecida com a do meu irmão, afundados no crime, no tráfico, nas drogas. Mesmo que inconsciente, eu buscava cuidar deles, na esperança que Deus também cuidasse do meu irmão. Mesmo correndo risco de vida, nossa fraternidade ia ao encontro deles para convidá-los ao Yeshua. Eu sentia uma grande alegria ao encontrá-los, sentia-os parte da minha família. Sua vida sofrida puxava de mim uma entrega que eu não sabia ter. Comecei a me questionar sobre a vocação e busquei ajuda para o discernimento. Em agosto de 2016, decidi com o diretor fazer uma experiência de 15 dias na escola de missão em São Paulo. Foi uma experiência forte. Sentia que os pobres eram meus e eu era deles. Sentia que eu tinha tudo e eles nada. Como eu poderia viver assim? Apesar do medo de abrir mão dos sonhos de uma jovem de 18 anos, entendi que Deus me chamava a abraçá-lo neles e para sempre, mas sentia medo. Voltei no Pará, desejando me entregar ainda mais na evangelização dos jovens, quando aconteceu o fato do assassinato do Ian e seu irmão Igor, membros da minha fraternidade Vida. Lembro-me que ao conversar com Ian, para convencê-lo a deixar o crime e vir para Deus, ele me disse que aceitaria, desde que nós não o abandonássemos. Desde então, buscamos acompanhá-los em tudo, visitando-os frequentemente, promovendo atividades e encontros de oração e do texto em suas casas. Em 1 mês e meio, Ian mudou radicalmente, arrastando consigo o restante de sua gangue para Deus. Mas a fatalidade de sua morte aconteceu e eu, me deparando ali com seus corpos ensanguentados, pensei que ainda era pouco que dávamos a estes jovens. Diante do seu caixão, seu irmão Toninho, de 11 anos, me disse: mesmo que Ian tenha morrido, você nunca poderá nos abandonar. Entendi através dele que Jesus me chamava muito além dos jovens. Ele me queria para si e muito mais.
Assim, em janeiro de 2017, entrei para a escola de missão, para aprofundar o meu discernimento nesse caminho de entrega. Em todo esse tempo, sinto que cada experiência foi só confirmando mais o meu caminho de esposa de Jesus, por meio dos pobres, pois é este o rosto do Senhor que me atrai. Nesse último tempo, mais do que nunca, sinto que a minha vida com Deus não tem mais volta, é para sempre. Isso não me traz mais medo, ao contrário, sinto-me feliz e agradecida pelo amor que o Senhor depositou sobre mim. Desejo hoje entregar a minha vida como forma de gratidão a Deus, aquele que me deu tudo, como disse Santa Baquita. Uno meu coração a todos vocês e conto com as suas orações. Paz e alegria. Vamos agora fazer o nosso diário espiritual. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Ai daqueles que não se convertem. Ai daqueles que se convertem e desconvertem. Jesus é a misericórdia feita pessoa e desce até o fundo do nosso buraco, se rasgando no meio dos espinheiros para chegar até nós. Mas se nós continuarmos a fugir dele, então saibamos que vai chegar o dia para acertar as contas, e diante da evidência dos nossos pecados, o que faremos? Com Deus não se brinca. Não diga, sua misericórdia é grande, porque há nele misericórdia e cólera. Não demores a voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, porque de repente a cólera do Senhor virá, e no dia do castigo perecerás. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus olha para trás na sua caminhada e se entristece vendo o coração duro das pessoas. Muito deve fazer-nos pensar o que ele diz. A graça passa, mas ai daqueles que a deixam passar em vão. Não somente está errado quem vai contra a graça, mas também quem não sabe aproveitar da graça que lhe passa perto, quem a deixa passar em vão. Os relatos dos 4 evangelistas coincidem em colocar Cafarnaum no centro do ministério público de Jesus na Galileia. Além disso, São Mateus especifica que Jesus escolheu esta cidade para residir de modo estável no início do seu ministério. Mesmo sendo uma cidade pequena, encontrava-se na Via Maris, a rota principal que ligava Damasco e o Egito, e numa zona fronteiriça entre 2 regiões governadas pelos filhos de Herodes.
Manifesta sua importância, pelo menos na região, o fato de possuir alfândega e de alojar um destacamento de soldados romanos sob a jurisdição de um centurião. Aquele que exercia o comando nessa época é bem célebre, pois o Senhor elogiou, comovido, seu ato de fé, que repetimos todos os dias na Santa Missa: Eu não sou digno que tu entres em minha morada, mas diz somente uma palavra e eu serei salvo. Nesse ambiente rústico de roça, típico de uma sociedade simples, onde a maioria era agricultor e pescador, aconteceram muitos importantes fatos relatados nos evangelhos. Como o chamado de Pedro e André, Tiago e João, enquanto se afadigavam entre barcos e redes. Sempre nesta cidade acontece a vocação de Mateus, quando trabalhava na coletoria de impostos, e depois a festa em sua casa, com outros publicanos. Em Cafarnaum acontece a expulsão de um espírito impuro que possuía um homem. Acontece a cura do servo do centurião. Em Cafarnaum acontece a cura do paralítico que os amigos descem através do teto. A cura da hemorroíça. A cura do homem da mão paralisada. Em Cafarnaum acontece a ressurreição da filha de Jairo. O pagamento do tributo do templo com a moeda encontrada na boca do peixe. Em Cafarnaum acontece o discurso do pão da vida. Vocês entendem quantas graças aconteceram nesta cidade? Por isso que Jesus fala: se os milagres que aconteceram aqui tivessem acontecido em outras cidades, pecadoras, pagãs, teriam se convertido, mas isso não aconteceu em Cafarnaum. Depois de estabelecer residência em Cafarnaum, Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. São Pedro, que testemunhou estes fatos maravilhosos, os recordaria quando foi ao encontro do centurião Cornélio e anunciou a boa nova aos da sua casa. Corazim e Betsaida não foram menos agraciadas que Cafarnaum, e Jesus fala com clareza: se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo teriam se convertido. Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. O que significam esses dois nomes que Jesus usa? Essas duas cidades, Tiro e Sidônia. Sidônia, ou Sidon, foi uma das mais importantes cidades da Fenícia, provavelmente a mais antiga. Os poetas gregos elogiaram seus habitantes pela especialização na produção de vidro e tecido de cor púrpura. Foi também daqui que saíram os colonos fundadores de Tiro. Teve um tempo em que o povo dos sidônios oprimiu os israelitas. Em síntese, estas duas cidades são um símbolo do paganismo e da idolatria na mentalidade dos judeus. Por isso eram condenadas. O profeta Ezequiel, no capítulo 27, entoa até um canto fúnebre para Tiro, destruída para sempre. Demos essa explicação sobre o nome dessas duas cidades para entender que quanto maior é a graça que chega para nós, tanto maior é a responsabilidade que temos. Tanto mais Deus irá pedir conta dos dons que nos deu e que deixamos passar em vão. Ai de nós se não nos convertermos, com tantas graças que Deus faz chover em nossa vida. Ai de nós se a nossa conversão não for profunda e se derreter como neve ao sol. Ai de nós se a nossa vida é uma contínua conversão-desconversão. Devemos levar muito a sério a passagem de Jesus na nossa vida. Ele não passa duas vezes para chamar Pedro e André, João e Tiago.
não chama 2 vezes o jovem rico. É uma e basta. Quem responde logo e sem hesitar encontrará o caminho da luz, mas quem se fecha permanecerá na escuridão para sempre. As graças de Deus sempre vêm com uma grande luz interior e só um cego não percebe. As propostas de Deus exigem uma resposta imediata e generosa, como é a atitude dele para conosco. Quem não aceita Jesus deverá responder diretamente a Deus no último dia, sobretudo se teve as fortes graças de que estamos falando. Essas considerações, irmãos, nos permitem entender melhor o trecho que agora vamos ouvir novamente, tentando aplicar a nós o que Jesus hoje fala para nós. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Podemos parar um pouco e pensar em todas as graças e milagres que Jesus fez na nossa vida e que deveriam iluminar bem o nosso caminho. Pensemos em todos os momentos de graça nos quais sentimos forte a presença de Jesus em nós. Na base da nossa experiência e da palavra que ouvimos, vamos escolher um propósito que nos ajude a dar uma resposta generosa, clara e imediata a Jesus que passa na nossa vida. Vamos pensar melhor em como responder concretamente e sem hesitação a Jesus, que passa na nossa vida.
Qual é o passo que Jesus nos pede nesse momento? Responder sem hesitação. Paz e alegria a todos. A Jesus que passa na nossa vida, paz e alegria a todos. Mais uma vez lembramos que neste sábado, dia 17 de julho, nós celebraremos a missa de primeira profissão dos nossos 5 missionários que estão dando testemunho. Esperamos todos vocês na missa na Catedral às 14h30 com o nosso bispo Dom Carlos Lema. Até sábado, esperamos todos vocês. Paz e alegria. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. Quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Dá-me um coração decidido, dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Coração decidido, dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar, mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar.
de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com pão são, Senhor.